Fala pessoal, quarentenado. E aí, como é que tá esse tempo aí em casa? A primeira coisa, a extensão da quarentena, faz sentido ou não faz? Eu acabei de dar uma entrevista na CNN sobre isso, vou aqui dar uma versão mais extensa dela. Faz sentido, quer dizer, a gente vem no momento de aumento do número de casos, a gente está oficialmente em 11 mil casos, mas eu acho que é uma concordância geral de que o número de casos é algumas vezes superior a isso, são múltiplos, né, desse número oficial. E a gente também vem numa escalada do número de mortes, né? Vem aumentando rapidamente o número de mortes por dia nos últimos dias, mesmo com uma fila imensa de testagens. Eu não sei contar agora a fila de testagens em São Paulo, mas a última vez que eu vi eram de 16 mil testes na fila. Muita gente sendo enterrada sem o diagnóstico pronto, né, na fila esperando, e muitas pessoas com internação por razões de doenças respiratórias agudas, que nem sequer o teste foi solicitado, mas que na hora de internar veio aí com um aviso para o cemitério para tomar cuidado, né? Então, quer dizer, a gente vai com certeza ter aí que fazer uma recontagem do número de mortos diretamente pelo coronavírus e indiretamente também porque muita gente vai acabar morrendo. A gente espera que isso seja pequeno, estamos fazendo tudo para isso, mas muita gente vai acabar morrendo pelo fato de não ter o atendimento médico usual, né, a oferta reduzida de espaço para outras doenças também. Muito bem, então faz sentido a quarentena. Um outro problema, a gente poderia ter uma estratégia mais flexível de quarentena, porque se a gente tivesse uma quantidade de testes maior, mas existe uma dificuldade muito grande hoje de se comprar testes no mercado internacional. A gente vem assistindo aí com relação aos equipamentos de cuidados, né? Máscara, respiradores. A gente vem assistindo uma briga entre os países, os Estados Unidos entrando na frente das compras. Enfim, algo que, de certa forma, você pode esperar, né? A gente tem uma questão geopolítica, tem a questão do real estar muito desvalorizado, então um país mais rico pode fazer uma oferta melhor na hora de, né, para quebrar os contratos. Muito bem. E a baixa testagem faz com que a gente tenha uma taxa de letalidade mais alta do que o normal. Como assim? Você tem alguns experimentos feitos, quando eu digo experimento, é um experimento natural, não que alguém desenhou isso, mas navios que todo mundo foi testado, que você tem uma letalidade bem mais baixa, algo em torno de 1 a 2%. E também o caso de países como a Alemanha e a Coreia do Sul, que testaram muito, também apresenta uma taxa de letalidade bem menor que a nossa. A nossa, a última vez que eu vi, estava em torno de 4%, alguma coisa assim. Isso demonstra não que o coronavírus aqui mata mais, mas possivelmente a subnotificação aqui é maior, né, do que nesse país que eu mencionei. Mas não é só um problema do Brasil, tem subnotificação no mundo inteiro. Os Estados Unidos parece estar resolvendo isso, está convergindo ali em torno de 2% de letalidade, o que mostra que eles estão testando muito. Mas países da Europa, como a Itália e a Espanha, tem uma letalidade que chega acima de 10%, porque eles perderam o controle, não tem como testar, e, enfim, nem os mortos, possivelmente eles conseguem identificar se tem Covid ou não. Então, enquanto a gente não tiver uma taxa de letalidade calculada nesse intervalo mais confiável, entre 1% e 2%, fica difícil você fazer qualquer tipo de flexibilização da quarentena. Um outro número que o pessoal usa, os epidemiologistas usam, para discutir a abertura de quarentena ou não, é o tempo que demora, o número de dias que demora para dobrar o número de infectados, né? Então a gente começou aparentemente em torno de 3 dias, né, dobrando o número de infectados, passou para 4 e agora a gente está em torno de 5. Países que têm confiança que o nível de transmissão é menor, tem esse número demora até 7 a 10 dias para você dobrar o número de infectados, né? Significa que quanto mais você isola as pessoas, menos uma pessoa infectada transmite para outras pessoas. Segundo a coletiva agora, na hora do almoço, da Secretaria de Saúde com o governador, já diminuiu bastante a infecção. Uma pessoa estava passando para 6 pessoas não infectadas antes de você ter essas medidas de isolamento social, e agora você tem uma passando para perto de 2 pessoas. O ideal é que uma passe para menos de uma pessoa em média
para a gente pensar em flexibilizar a quarentena. Então, nesse sentido, faz sentido você ter mais 15 dias de quarentena. Teve um debate, aparentemente, entre médicos e outras pessoas do governo. Médicos queriam que já se anunciasse 30 dias e que, se fosse o caso, você tivesse uma flexibilização. Mas o ponto é que eu acho que dificilmente a gente volta em 15 dias. Dia 22 vai estar ali no, mais ou menos, chegando ali na curva, tô fazendo um desenho de curva com a mão, na curva ascendente, no final do período ascendente, um pouco antes, do número de casos e de mortes, né? Você espera o período mais grave dessa crise no final do mês. Então, acho que enquanto você não estiver reduzindo uma redução consistente do número de mortes, que é a estatística mais confiável, eu acho muito difícil você flexibilizar a quarentena agora. Politicamente é uma decisão muito arriscada, né? Eu sei que o Bolsonaro tem dito para Deus o mundo. Tem dia que ele diz que é importante isolamento social e no dia seguinte ele muda de ideia. Acho que depende do remédio que ele toma de manhã. Tem dia que ele quer abrir, tem dia que ele não quer abrir. Minha opinião, eu já dei num vídeo anterior, isso é uma estratégia política, e a estratégia política é o seguinte: eu vou dizer para todo mundo que a economia tem que abrir, que não tem que ter quarentena, porque vai ter um problema econômico muito grande, já está tendo e vai ficar evidente isso nos próximos meses, esses tempos que a gente vai ter que ficar fechado, porque lembrando, tem uma segunda onda. Depois você flexibiliza a quarentena, as pessoas se infectam de novo, talvez você tenha que fechar mais alguns dias e ficar indo e voltando. Aí a força dessa segunda onda vai depender do sucesso da quarentena inicial. A boa notícia é que em São Paulo e em vários outros lugares a gente parou muito cedo, né? Muito mais cedo que os países da Europa. O calor também deve ter sua influência, eu não sei quantificar o quanto, então é bom também que aqui esteja quente, embora a gente caminhe aí para o inverno, período em que as doenças respiratórias já são usualmente mais fortes. Então a quarentena faz sentido, acho que a gente vai ficar mais algumas semanas fechados até a gente observar números que dê mais confiança para abrir a economia. A má notícia é que já aumentou a circulação de pessoas, né? Você pode observa da janela, tem mais gente circulando, gente se aglomerando. Teve um churrasco embaixo da minha janela aqui ontem, com umas 10, 15 pessoas. Enfim, então as pessoas, conforme ninguém conhece ninguém que sofreu com graves sintomas da Covid, a pessoa começa a achar que é ilusão, que é mentira, ou as pessoas simplesmente não aguentam ficar em casa mesmo, né? Então isso vai fazer parte, mas é sempre bom relembrar aí que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter esse cuidado nesse momento para a gente poder necessariamente abrir mais cedo. Então não existe esse dilema de abra agora para salvar os empregos ou salva as vidas. Não, o dilema não tem dilema. A gente fecha agora, salva vidas e abre mais cedo. Fica menos tempo de quarentena, o que vai salvar empregos também. O que a gente vai precisar discutir depois, eu tenho provocado isso nos últimos vídeos, como é que a gente vai pagar essa conta, né? Quer dizer, vai custar caro tudo isso. O que a gente vai fazer com... Quem vai pagar? A gente vai tributar quem? A gente vai financiar gasto do governo com inflação? Isso não dá certo aqui. A inflação aqui é muito volátil, né? E tem um ônus muito forte sobre a população mais pobre. A gente vai subir imposto? Tributo rico. Eu sempre escuto isso. Tem que tributar o milionário. Todo mundo imagina lá alguém com uma lancha, o governo vai lá e rouba a lancha da pessoa. Primeiro que direito de propriedade é bastante difícil de mexer, tá? Se você tem raiva do rico que tem a lancha dele, imagine que a sua casinha ou sua moto que está na garagem, também, se o governo pode roubar a lancha, também pode roubar a sua moto. Tá? Então toma bastante cuidado com esse tipo de proposta. A gente não gosta do governo roubando propriedade alheia. O governo podia tributar renda, isso eu acho, tá? Minha opinião. A gente podia ter mais escalas no imposto de renda, chegando ali até o topo de 50%, aí sim para quem é muito rico. Mas o importante é patrimônio. Não, a gente sabe que existe um fator variável, né, na renda, de fluxo, uma medida de fluxo de riqueza, que é a renda, e que famílias que têm renda alta são famílias que vão ter maior patrimônio, e se a família tiver patrimônio e não tiver renda, o patrimônio vai embora rápido, em uma geração, tá? Então faz sentido sim tributar renda, e é uma tributação melhor de se fazer, porque você vai falar, eu vou tributar o patrimônio do fulano, beleza, quanto custa o sítio do cara? Você vai tributar pelo valor venal? Tem político aí que participa de eleição grande, que declara
sítio de fazenda de 60 mil reais, que a gente sabe que custa pelo menos 100 vezes isso. Muito bem, prometi falar sobre o programa do governo. O governo anunciou um programa de redução de jornada de trabalho para funcionários CLT, formais, né? E a empresa pode reduzir essa jornada e receber um benefício que, no caso, o governo vai pagar a parte da redução, mas ele não vai pagar inteira, obviamente. Ele vai pagar de acordo com o seguro-desemprego, né? Então, se o sujeito teve a folha dele reduzida, o funcionário teve 50% de corte na jornada, no número de horas trabalhadas, ele vai receber 50% da empresa e os outros 50%, ele tem direito a 50% do fundo de garantia dele. O que significa que ele vai ter um desconto, sim, bastante significativo. Obviamente, quanto mais você ganha, maior vai ser esse desconto. Tem uma série de regras para acontecer, para isso funcionar. Faz sentido, acho que é uma ajuda importante para as empresas. O que me preocupa desse programa, e principalmente do programa de assistência aos informais, do programa de renda básica, que vai dar lá os R$600 por pessoa, por informal, aí tem uma série de critérios que eu já discuti no vídeo anterior, é a velocidade. Quanto tempo vai demorar para isso funcionar? Quanto tempo vai demorar para o dinheiro chegar na mão do informal? Quanto tempo vai demorar para a empresa conseguir participar desse benefício de conseguir cortar a jornada? Quanto mais cedo a gente conseguir implementar esses programas, menor vai ser o desgaste para as empresas, menos as empresas vão demitir, mais os empresários vão conseguir replanejar a sua vida. Tá? Todo mundo deu férias para funcionário, antecipou férias, mas está todo mundo com medo, sem saber o que vai acontecer. O governo precisa implementar rapidamente os programas. Nosso histórico não é bom nesse sentido. Cadastrar muita gente é um problema. Graças a Deus a gente tem internet hoje em dia para fazer isso, mas a gente sabe que a internet, os aplicativos de governo em geral funcionam mal, bem mal, e tem muita gente que tem inclusive dificuldade para acessar os aplicativos, como vai ser o caso desse programa de informais, né? Que vai precisar de muita gente. A internet, os primeiros testes se mostraram no próprio site, na plataforma do Ministério do Desenvolvimento, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, foram ruins, o site do governo tem travado tudo. E a gente não espera que a solução de TI seja muito melhor agora, com milhões de pessoas tentando se cadastrar. Né? A boa notícia é que talvez o governo use as empresas de cartão de crédito, de maquininha de cartão, para chegar aos empreendedores individuais. Isso é interessante. Essas empresas têm uma capilaridade muito grande e certamente vai ajudar bastante o governo nisso. Muito bem, acho que é isso. A gente tem começado a acelerar o número de mortes. Isso vai gerar uma situação de reflexão, né? Uma situação difícil para o país, mas esse é o momento de pensar na vida. Estou saindo aqui da economia, indo para os conselhos pessoais. É um momento de refletir sobre a vida, sobre as coisas que a gente tem feito. Eu não sei se na cidade de vocês repararam nisso, mas aqui em São Paulo o céu está muito mais limpo. Não estou dizendo que isso é uma boa consequência, não estou avaliando, vamos fazer quarentena para limpar o céu, não. Mas isso me mostra que a gente precisa melhorar muito esse lado coletivo, né? Quer dizer, céu limpo é um bem público importantíssimo. Você conseguir ver o céu, ver as estrelas. Aqui em São Paulo o céu é laranja, né? Há muitos anos por conta da poluição, principalmente de carros. Ficou 15 dias sem ter trânsito e aí a gente observou o céu mais limpo. Então acho que é um momento de refletir enquanto sociedade e individualmente, olhando aí, já que você está tendo que conviver com um monte de gente, aproveita a oportunidade para se tornar uma pessoa melhor nesses dias. Não é fácil, mas enfim, de todas as dificuldades a gente sempre tira alguma lição de vida. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, acho que não tem mais nada para comentar por hoje, qualquer coisa ainda volta a semana. Esse vídeo está em áudio no Spotify, você pode achar ele em qualquer rede social. Vou pedir, por favor, compartilhe, se inscreve no canal. Estou começando o canal faz 2 meses, eu sei que não é o tema mais agradável, o canal não é bonito, não tem edição, não tem nada, mas passando um pouco desses temas
de coronavírus. Vou tentar trazer aqui evidências científicas sobre diversos assuntos relacionados à economia. Estou para gravar um vídeo sobre desigualdade social. Também quero falar de filme, eu gosto bastante de filme, trazendo aí os conceitos econômicos por trás dos filmes. É uma desculpa para a gente falar de cinema. E assim por diante, ok? Obrigadão, um abraço e até mais.